Olá, pessoal que está aí no perfil da Escola do MP. Também o pessoal que está no YouTube vai acompanhar no canal, mas estamos aí para mais uma das mega lives que o perfil da Escola do MP está disponibilizando. Um abraço aí para todos. O meu celular, ele está deitado. Então, às vezes eu vou fazer assim para poder ler o nome aí de todos, mas eu tô caído, então você deita o seu celular também, viu? Minha esposa está até me mostrando, deixa eu dar uma olhada como é que tá. Eu tô caído, se deitar assim, Leila. Aí, pronto. Você deita o seu celular para poder me ver, tá? É que ficava melhor assim a formatação, então a gente vai gravar deitado, tá? Então um abraço aí pro professor Paulo Carmona, tudo bem? Um abraço para ti, meu amigo. Um abraço aí pro Chaves, Davi, Davi Barros, quem mais? Marcelo, enfim, para todos que estão acompanhando essa live. Nosso objetivo é ter mais ou menos uma hora aí de debate sobre alguns temas extremamente polêmicos e extremamente sensíveis em direito de família, mais voltado para alimentos. A realidade é que quando a gente fala de alimentos, a gente fala de um terreno minado demais, assim, um terreno onde as paixões se afloram, onde as brigas são mais candentes. Lembro que nas jornadas de direito civil, e eu sempre participo da jornada de direito civil, que reúnem civilistas do Brasil inteiro. Na jornada de direito civil, quando lá no plenário a gente vai discutir os enunciados de parte geral do Código Civil, de obrigações, de contratos, é aquela paz, aquela calma, aquela fidalguia incrível de todos os juristas e aquela elegância. Mas quando começam os enunciados de direito de família e de sucessões, aí vira programa do Ratinho. É briga para lá, vaia para lá, vaia para lá. É uma briga incrível, porque isso realmente desperta as paixões mais profundas de todos, né? Um abraço aí para o Arthur Stalin, que também, grande amigo, a Sara, o Oscar, o Guilherme, um abração aí, Guilherme, o Ibrahim, enfim, e todos que já chegaram aí. Podemos então começar a live, outros que foram chegando, depois vão poder acompanhar, a live vai ficar também disponibilizada aí no perfil para quem quiser depois assistir. Então, você só coloca deitado o seu celular aí, porque eu estou gravando deitado, tá? Para a gente poder debater os assuntos. Vamos então, se tiverem dúvidas e tal, podem jogar aí também que a gente vai enfrentar, tá? Eu começo com um tema importantíssimo, que é saber se a figura dos alimentos naturais ou necessários ainda é admitida. O que são esses alimentos naturais ou necessários? Você sabe que quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de um dever de pagar um valor pecuniário para sustento de alguém. Os alimentos são tratados no direito de família, mas também você tem alimentos na responsabilidade civil. Quando a gente fala dos chamados alimentos indenizativos, os artigos 948 e 950 do Código Civil estabelece que quando você causa um dano a outrem por meio de causando a morte ou causando uma lesão corporal que subtrai da vítima a capacidade laboral, você pode ser obrigado a pagar a título de indenização alimentos, que na verdade é uma espécie de alimentos indenizativos, é uma espécie de lucro cessante. Você também tem alimentos voluntários que decorrem de contratos,
a renda constituída, o contrato de renda constituída, que está no artigo 804 do Código Civil, o legado de alimentos, são exemplos de alimentos voluntários. Mas a gente não está tratando dos alimentos indenizativos nem dos alimentos voluntários. A gente está tratando dos alimentos em direito de família, que tem fundamento na solidariedade familiar. É desse assunto que a gente está tratando. E aí começam os nossos problemas, porque quando a gente fala dos alimentos de direito de família, a regra geral é que os alimentos em direito de família são os chamados alimentos civis ou côngruos. O que são os alimentos civis ou côngruos? Que é a regra geral. São aqueles alimentos para estender ao alimentado o mesmo padrão social, o mesmo padrão de vida do alimentante. Um abraço aí para Natália, meu querido amigo Marlon Tomazetti também. Um abraço, Wellington e todos. Vivian, um abraço a todos. Mas eu dizia, os alimentos, como regra geral, são para manter o mesmo padrão de vida do alimentado. Então, o filho do Neymar, ele vai receber uma pensão alimentícia para ter um padrão de rico. O filho de uma pessoa mais modesta, de um homem comum da vida, vai receber uma pensão alimentícia para manter o padrão de uma classe média, de uma classe compatível com a do pai. Os alimentos são para poder estender ao alimentado o padrão de vida do alimentante. Essa é a ideia dos alimentos. E por isso que a regra geral é que os alimentos são alimentos côngruos ou civis. Côngruos porque você está tendo uma congruência de padrão de vida entre alimentante e alimentado. Essa é a regra geral. E a aferição do valor dos alimentos leva em conta o binômio, ou melhor dizendo, o trinômio, como a doutrina especializada tem falado. O trinômio, necessidade, possibilidade e razoabilidade ou proporcionalidade para outros. Bem, excepcionalmente, o nosso ordenamento, artigo 1694, parágrafo 2º, e artigo 1704, excepcionalmente, o nosso ordenamento prevê a figura dos alimentos naturais ou necessários. O que são os alimentos naturais ou necessários? São aqueles destinados a garantir apenas a sobrevivência do alimentado. Não é para garantir dinheiro, é para manter um padrão social do alimentante. É só para comer e sobreviver naquilo que é estritamente necessário para o ser humano. O Neymar, se fosse pagar alimentos naturais ou necessários para alguém, ele teria que pagar um salário mínimo ou um valor inferior ao salário mínimo, um valor só para a pessoa sobreviver minimamente. Bem, o artigo 1994, parágrafo 2º, junto com o artigo 1704, eles estabelecem que haverá alimentos naturais quando houver culpa do alimentado. Manda um abraço aí também para Nicole, o Arthur, Teodoro, grande amigo Daniel Carnacchione também, um abraço, Carnac, para ti também. Mas eu dizia, os alimentos naturais ou necessários são aqueles para garantir estritamente a sobrevivência do alimentado. E diz o Código Civil que eles são devidos quando houver culpa do alimentado. Quando o alimentado tiver causado aquela situação de necessidade. Interessante que o 1704 ele estende isso para o casamento, dizendo que o cônjuge que causou o fim do casamento também só terá direito a alimentos necessários. Isso gera uma briga incrível na doutrina para saber se esse tipo de alimentos ainda é admitido ou não. Muitos propalam que a discussão de culpa no direito de família acabou.
Há uma corrente forte de respeitados doutrinadores que defendem a abolição da discussão de culpa no direito de família. Bem, escrevi um artigo sobre isso, um artigo intitulado Alimentos Naturais ou Necessários, que você pode, se quiser depois, acessá-lo na internet. Ele está no site da Conjur, na coluna Direito Civil Atual, coluna coordenada pelo professor Otávio Luiz, e junto com o professor Rodrigo Xavier e outros juristas que integram a rede de Direito Civil Contemporâneo. Publiquei um artigo tratando dos alimentos naturais e discutindo se eles são cabíveis ou não. Entendo que são plenamente cabíveis e, nesse sentido, você tem também respeitados doutrinadores no mesmo sentido, como o professor Flávio Tartus, professor João Aguirre, professor Cristiano Chaves, professor Cristiano Nelson Zevaldi. Há uma certa divergência entre eles sobre o foro processual em que se pode discutir essa culpa, se é na própria ação de alimentos ou não. Mas eles admitem que está em vigor e eu também entendo plenamente admissível. Porque, veja, imagine a seguinte hipótese. O seu irmão, você sabe que irmão tem direito a pedir a pensão alimentícia para o outro. O seu irmão, enquanto você está aqui assistindo a live da Escola do MP, está fazendo o curso de pós-graduação da Escola do MP, sacrificando para aprender, para se capacitar, para poder ter êxito profissional futuro, o seu irmão está desfrutando a vida, vivendo o verdadeiro paraíso do ócio e não se esforça profissionalmente, nada disso. Se aproveita apenas do sustento financeiro que os seus pais fornecem. E aí você segue a vida, daqui a pouco você vai e passa para promotor de justiça no DF, você passa para juiz, você termina a sua carreira com os seus estudos com um sucesso apoteótico na sua vida profissional. E aí você está lá vivendo bem. Seu irmão, por enquanto, continua como playboy, vivendo sob o sustento do seu pai. Suponha, meu querido, que posteriormente seu pai se despeça da vida, seu irmão torra toda a herança e ele fica em situação de necessidade. Se o teu irmão vem pedir pensão alimentícia para você, com fundamento no Código Civil que estabelece o dever de pagar alimentos para o irmão, você teria que pagar para ele uma pensão alimentícia para estender a ele o padrão de vida de que você desfruta, o padrão de vida, no caso de um promotor de justiça, teria sentido em você exigir e você fixar os alimentos dessa maneira? Me parece que não. Me parece que ele foi o culpado pela situação de carência e indigência financeira a que ele está submetido porque ele não teve um comportamento responsável ao longo da vida. Logo, você até pode ser condenado a pagar a pensão alimentícia, mas o fará no valor estritamente necessário para ele sobreviver. Não para ele ter o padrão social de um promotor de justiça ou de um juiz, mas o padrão social mínimo para sobreviver. Você vai ser condenado a pagar um salário mínimo. Agora, é claro que do ponto de vista moral, tendo que é adequado você ajudar, família é família, independentemente do que faz, e ajudar até mais. Seja como for, por lei, com ameaça inclusive de ser preso, você só vai ser obrigado a pagar os alimentos naturais ou necessários. Isso também vale para o cônjuge que causou o fim do casamento. Suponha, para usar o exemplo do Neymar, a quem nós já fizemos remissão até agora, suponha o Neymar milionário, um padrão de vida estrelar do ponto de vista financeiro, ele casou com uma mulher. A mulher trai o Neymar. E quando o Neymar sabe do adultério, ele imediatamente diz, olha, não dá para a gente continuar, vamos divorciar. Essa mulher pode pedir pensão alimentícia contra o Neymar? A gente tem discussão se o ex-cônjuge tem direito ou não aos alimentos.
a jurisprudência caminha no sentido de que, quando for cabível, os alimentos ao ex-cônjuge devem ser transitórios. Geralmente, a jurisprudência costuma fixar 2 anos, porque é o período durante o qual a ex-mulher ou ex-marido poderá se readaptar ao mercado profissional. E houve até um desembargador que disse que ex-marido não é órgão previdenciário. A exceção corre a conta de situações de ex-esposa ou ex-maridos que estão impossibilitados de reingressar no mercado, ou que teriam um reingresso muito grande. A NAI fala que houve um corte. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? A imagem está ok? O áudio está ok? Está indo tudo ok aqui na gravação? Só para ter o feedback aí de vocês. Estão ouvindo bem e estão me vendo também tranquilos? Pessoal, se alguém puder dar um ok aí, tá tudo ok, o Starling falou. Beleza. Então, voltando. Quando, meus queridos e minhas queridas, a mulher adultera, desculpa, então eu dizia que o ex-cônjuge até pode ter direito à pensão alimentícia vitalícia. Se, por exemplo, ele é muito idoso, se divorciou, a mulher tem 70 anos, não dá para reingressar no mercado. Até dá, mas não é uma coisa razoável, o esforço é muito maior. Ou se tiver algum defeito, alguma deficiência física, alguma impossibilidade de trabalhar, tudo bem. Pessoalmente, até tenho o pé muito atrás. Eu acho a jurisprudência muito insensível com as Amélias, aquela que era mulher de verdade. A gente ainda tem Amélia, mulheres que largam tudo por 20, 30 anos para se dedicar a uma família e depois tem um divórcio e vai ficar com uma pensão só por 2 anos. E o marido está lá com a prosperidade que foi forjada sob as costas daquela mulher que cuidava da família, cuidava da casa e dava suporte para ela trabalhar. Eu tenho o pé um pouco atrás, mas a jurisprudência não tem muita simpatia com a figura da Amélia, a mulher de verdade, como dizia lá Nelson Gonçalves, o cantor antigo e tal. Mas voltando, meus queridos, se a mulher adulterou, a mulher que era casada com o Neymar, ela até poderia pedir pensão alimentícia, mas ela não vai receber uma pensão alimentícia de 50 mil reais, 100 mil reais, ou até um valor maior para poder manter um padrão social similar ao do Neymar. Não, ela vai receber alimentos naturais ou necessários, porque ela foi a culpada pelo fim do casamento. Vai receber apenas um salário mínimo para sobreviver. Essa seria a ideia. Penso que tem plena aplicação esse dispositivo legal, 1704 do Código Civil. Porque não foi revogado, foi opção do legislador. Ah, mas isso fere dignidade da pessoa humana. Não, ela está tendo o necessário para sobreviver. Essa é a dignidade. E detalhe, não podemos ficar aplicando normas constitucionais diretamente em relações privadas quando houver pronunciamento legal expresso. A gente não pode ficar afastando a aplicação da lei, salvo se você for declarar inconstitucional. Você vai declarar inconstitucional 1704? Não faz sentido. Não me parece que chega a tanto. O legislador já conjugou todos os princípios constitucionais e colocou o 1704 para isso. Então, o ex-marido adúltero ou a ex-mulher adúltera, em tese, só tem direito aos alimentos naturais. Esse é um entendimento ainda majoritário na doutrina. Há, porém, respeitados doutrinadores em sentido contrário. Bem, depois eu vejo as perguntas. Vamos para uma outra questão polêmica também, depois de falar dos alimentos naturais ou necessários. A Ângela fala... exato. Vamos para o outro tema então, Ângela, que é discutir como ficam os alimentos no caso de guarda compartilhada. Que bomba, meus amigos! Que bomba atômica esse assunto! Porque quando a gente fala da guarda compartilhada,
A gente fala de um instituto que gerou uma situação que eu diria pitoresca. Pitoresca é algo que é digno de uma pintura, de tão extravagante que é. Gerou uma situação pitoresca do ponto de vista legislativo. É que o legislador inicialmente lançou a primeira lei da guarda compartilhada, estabelecendo que a regra geral era a de que a guarda, no caso de divórcio dos pais, no caso de separação dos pais, teria que ser compartilhada. Só que a doutrina e a jurisprudência não se curvaram ao legislador. Fizeram aquilo que eu chamo de boicote hermenêutico. A doutrina e a jurisprudência continuaram mantendo tudo como dantes no quartel de Abrantes. Interpretaram a primeira lei da guarda compartilhada de uma maneira que na prática, a guarda unilateral continuava sendo a regra. Então, quando o casal se separava, a jurisprudência continuava na prática, fazendo o seguinte: deixa a mulher com a guarda principal e o marido vai virar apenas um banco, porque vai pagar a pensão alimentícia, um visitante, porque vai ver o filho lá quinzenalmente, e o Sunday Dad, e o pai de domingo, e também um fiscal, que vai poder fiscalizar se a mãe estiver fazendo alguma coisa muito difícil, ele tem o dever de fazer. O pai vira um mero banco, visitante e fiscal. Só isso. Mas a doutrina começou a fazer isso dando o nome de guarda compartilhada. Então, na vida real, na prática, no frigir dos ovos, o pai não conseguia administrar nada da vida do filho, não conseguia participar da vida do filho, ele apenas era um mero visitante, um forasteiro, que aparecia na cidade em alguns domingos autorizados pela lei para poder ver o filho, e ficava pagando pensão alimentícia, era o banco lá pagando tudo. Quem ia na escola pagar as mensalidades, quem ia fechar contratos referentes a serviços e produtos relativos aos filhos, é a mãe. Claro que a doutrina e a jurisprudência, até para não dizer que a rebeldia era tão grande, até fazia uma certa concessão, às vezes aumentava o período de convívio do pai com o filho, e no lugar de chamá-lo de visitante, chamava de período de convívio, chamava ele de guardião e falava que teria um período de convívio um pouco maior, e às vezes dava um período de convívio um pouco maior com o filho, em vez de dar só visitas quinzenais aos domingos, ou aos finais de semana. Mas guarda compartilhada não é compartilhar apenas período de convívio, é compartilhar a guarda. Guarda não se limita a período de convívio. Guarda, meus queridos e minhas queridas, e é fundamental você entender isso para entender a discussão sobre o cabimento de pensão alimentícia no caso de guarda compartilhada. Guarda, meus amigos e minhas amigas, é um instituto em razão do qual os pais assumem ou exercem deveres patrimoniais e extrapatrimoniais em relação aos filhos. Pagar pensão alimentícia, isso em princípio, meus amigos, é apenas um dos deveres patrimoniais. E não necessariamente você vai ter que pagar a pensão alimentícia, porque quando você fala do dever patrimonial referente ao sustento da criança, você fala do dever jurídico de sustento. Os pais têm um dever de sustento em relação aos filhos. E esse dever de sustento pode se operar de duas maneiras. Ou por meio de uma prestação in natura, também chamada de alimentos in natura, ou ainda de cogestão patrimonial. Eu gosto de usar a expressão cogestão patrimonial. É a primeira forma. Quando os pais vivem juntos, quando você tem um filho e você vive junto com o seu marido, com a sua esposa, ninguém paga pensão alimentícia. Vocês recebem o salário e vocês, in natura, compram as coisas de que necessita o seu filho, paga a escola e etc. Vocês fazem a administração dos interesses patrimoniais do seu filho de forma direta. Quando você tem
uma separação dos pais, quando eles não vivem mais sob o mesmo teto, aí sim, eventualmente você pode discutir a necessidade de um pai pagar a pensão alimentícia para o outro. Por quê? Porque o outro vai assumir essas tarefas patrimoniais e burocráticas de pagar escola, contratar serviços e etc. A guarda, meus queridos, envolve, e é um instituto em razão do qual os pais passam a exercer diretamente os deveres patrimoniais e extrapatrimoniais. Muito bem. Quando nós tínhamos o regime da guarda unilateral como regra, isso antes da primeira lei da guarda compartilhada, que foi boicotada pela jurisprudência, até que veio uma segunda lei da guarda compartilhada, o legislador teve que editar uma segunda lei da guarda compartilhada para dizer o seguinte para a doutrina e para a jurisprudência: opa, peraí, tem legislador aqui, eu, o legislador, estou dizendo que eu quero que a guarda compartilhada seja a regra, parem de rebeldia. E editou uma segunda lei da guarda compartilhada para ratificar a primeira. Foi isso que aconteceu historicamente. Eu acompanhei a segunda lei da guarda compartilhada no Senado e esse era o espírito. O espírito era de um legislador que reagia a um boicote hermenêutico promovido pela jurisprudência. Mas então, quando nós tínhamos o regime da guarda unilateral como regra geral, tudo bem. Fazia sentido dizer que alimentos eram a regra geral. O pagamento de pensão alimentícia era a regra geral. Pensão alimentícia é em dinheiro, alimentos pecuniários. Essa era a regra geral no caso de guarda unilateral. Por quê? Porque quando se separavam, a guarda geralmente ficava com a mãe. A mãe que iria perder tempo para ir na escola, para fechar o contrato, iria no curso de judô e pagaria lá a mensalidade, iria no mercado fazer compra, iria resolver todas as questões contratuais necessárias para a administração do interesse do filho. A mãe tinha a guarda, ela que apitava nessas questões relativas ao desenvolvimento e sustento da criança. O pai, por outro lado, que não tinha guarda, ele não podia ficar representando o filho em contratos perante a escola, nada disso. O que o pai fazia? Ele apenas dava o dinheiro para a mãe e a mãe administrava. Fazia sentido, portanto, dizer que os alimentos eram a regra geral no caso de guarda unilateral. O problema é que quando agora o legislador diz que a regra geral tem que ser a guarda compartilhada, a história muda, meus queridos. Porque quando o legislador fala que a guarda compartilhada é a regra, o legislador quer dizer o seguinte: antes do divórcio e da separação, como é que era a situação, como é que era a dinâmica do filho? Bem, o filho tinha os dois pais pertos de si, e esses pais iam na escola, pagavam a mensalidade, comprava tudo que era necessário para o filho, pagava tudo que era necessário para o filho. E o filho tinha acesso aos dois sem qualquer restrição, porque os dois viviam juntos. No momento que você tem uma separação, a ideia do legislador tente manter tudo como dantes no quartel de Abrantes. Senhor juiz, tente fazer o filho, em relação aos pais, ter a mesma dinâmica de convívio que ele tinha antes da separação. Mas o faça naquilo que é necessário, porque evidentemente, como os pais não vivem mais sob o mesmo teto, não dá para fazer tudo o que era feito antes. Mas tente, ao máximo, manter o mesmo regime anterior. Então, daí decorre que quando você fala da guarda compartilhada, você fala que o pai e a mãe, ambos, podem exercer diretamente os deveres patrimoniais e extrapatrimoniais relativos ao filho. Quando você fala de deveres patrimoniais, você está falando, entre outras coisas, além de administração dos bens do filho, você está falando de pagar a escola, pagar o inglês,
pagar os cursos, tirar tempo para ir lá resolver. Eventualmente, o filho caiu na malha fina, é possível que ele caia na malha fina, resolver problemas no fisco, resolver os problemas contratuais do filho. Isso está dentro dos deveres patrimoniais. E claro, você também tem os deveres extrapatrimoniais, que é dar carinho, cuidar do filho, alimentar, dar conselhos, repreender, educar o filho. Bem, evidentemente, na guarda compartilhada, por conta da proibição de ubiquidade, não dá para o filho estar em 2 lugares ao mesmo tempo, evidentemente você tem que repartir o período de convívio. Tudo bem. E a própria lei diz que o período de convívio tem que ser igualitário naquilo que for possível. Ah, professor, mas é ruim período igualitário, porque isso, na verdade, vai gerar uma situação similar a uma guarda alternada. A criança vai ficar mudando de uma casa para outra. Opa, pera lá. Quando você estuda psicologia social é um ramo da psicologia que estuda relações humanas. E uma delas, dentro da sociedade, uma delas é a relação de família, de pai em relação ao filho. Você tem na psicologia social 2 correntes. Uma corrente que diz que é ruim para a criança ficar alternando de casa. Ah, eu durmo na casa do meu pai hoje, amanhã eu vou dormir na casa da minha mãe, etc. Mas você tem outra corrente que diz o contrário. Que diz que, tudo bem, até pode ter algo de ruim a criança ficar mudando, mas pior do que a criança ficar alternando de casa dessa maneira, pior do que isso é a criança ficar longe de um dos genitores. Pior do que isso é a alienação parental causada pela proibição de o filho pernoitar na casa do outro. Você tem essas 2 correntes na psicologia social. Inclusive, eu já terminei, esse artigo eu devo mandar para publicação em breve, e no meu Instagram, @profcarloselias, eu vou divulgar. Eu até mostro isso nesse artigo, mostrando vários autores, psicólogos de alto nível, de respeito, que defendem isso. Bem, o fato é que você tem essas 2 correntes e o legislador escolheu uma delas. O legislador escolheu, o legislador pensou nisso. O legislador, o parlamento, pensou nessas 2 correntes e decidiu por uma. Estabeleceu que a guarda compartilhada era a regra e mandou que houvesse divisão igualitária do tempo. Por quê? Porque o legislador escolheu uma das visões, que é a visão contemporânea da psicologia social. Não cabe a mim, nem a você e nem a nenhum de nós, aqui na condição de aplicadores da lei, discordar do legislador. Se quisermos discordar, mudemos a lei. Mas o legislador adotou uma postura. Não tem por que a jurisprudência boicotar texto expresso da lei. Pode-se ver textual nesse sentido. Bem, fixada a guarda compartilhada e dividido o tempo de forma igualitária naquilo que for possível, geralmente essa divisão é feita de uma maneira que o filho durma na casa do pai. Geralmente você fixa um lado de referência, que geralmente é o da mãe, e você coloca o filho para dormir na casa do pai 2 vezes na semana, na terça e na quinta, e às vezes coloca também no final de semana. E tenta colocar assim 3 a 4 dias para cada um dos pais da semana. Bem, a questão é definir se um dos pais tem que pagar pensão alimentícia ou não para o outro, em favor do filho. Tem ou não tem? Bem, a jurisprudência e a prática forense têm atuado de uma maneira, a meu sentir, equivocada. Tem boicotado o regime da guarda compartilhada. Porque, na prática, a jurisprudência tem simplesmente fixado pensão alimentícia para o filho, geralmente daquele padrão, 20% do salário do pai, e o pai vai ter que pagar a pensão alimentícia para o filho e sob a administração da mãe. Na prática, a jurisprudência está mantendo o regime de guarda unilateral. Na vida real, o que acontece é, os pais se separam, a mãe sai de casa, leva o filho, imediatamente entra com uma ação de alimentos, com base na lei de alimentos. O juiz já fixa logo alimentos provisórios em 20% a 30% do salário.
Depois confirma isso na sentença, nos alimentos definitivos e pronto. O pai agora tem que pagar pensão alimentícia. Só. O pai virou um banco. Ah, mas eu estou falando de um pai presente. Um pai que quer participar ativamente da vida do filho. A jurisprudência não tem deixado o pai participar da vida do filho. O pai que quer ir lá na escola, ele quer tirar a sua tarde para ir lá na escola e assinar os contratos. Ele quer tirar o seu tempo para ir lá no judô, para ir lá no inglês, na natação e pagar as coisas. Ele não pode mais fazer. Ele podia quando ele era casado com a mãe. Mas agora que eles estão separados, ele não pode mais fazer nada para o filho. Por quê? Porque a mãe entrou com uma ação de alimentos primeiro e o pai foi condenado a pagar 20%, 30% do seu salário para a mãe sozinha administrar. E o pior, parte desse dinheiro ainda é abocanhado pelo fisco, porque os alimentos são fatos geradores do imposto de renda. Absurdo. Ah, e o pai? Ele tem a guarda compartilhada. Sim, para que serve essa guarda compartilhada? Para nada. No máximo, o pai ganhou um período de convívio um pouco maior, mas está igualzinho a guarda unilateral. Está errado. Jurisprudência não pode se manter dessa maneira. Alguns precedentes têm divergido um pouco dessa tendência majoritária da jurisprudência, mas a realidade é o seguinte, que quando você fala de guarda compartilhada, a regra geral, meus amigos, é a prestação in natura. A regra geral são os alimentos in natura. A regra geral é a cogestão patrimonial, como se os pais vivessem juntos. Quero dizer que o juiz, quando se depara com uma situação envolvendo guarda compartilhada, ele não deveria condenar o pai a pagar a pensão alimentícia para o filho, para a mãe sozinha administrar tudo. Não. O correto seria o juiz dividir entre os pais as atribuições financeiras do filho. Dizer, de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, quem vai pagar a escola, quem vai pagar o plano de saúde, quem vai pagar despesas com material de educação e etc., uniforme e tudo mais, e também de alimentação. E a regra geral é, se a mãe tem um certo, porque a mãe também tem o dever de contribuir, se a mãe tem rendimento, a mãe então contribui, pelo menos com a alimentação do filho durante o período de convívio que ela está com o filho, e com a moradia, até porque ela vai ter que gastar dinheiro com a moradia própria, ela tem que morar em algum lugar, e o pai gasta com os alimentos, com a alimentação e a moradia do filho no período de convívio, que o filho está com ele. E quanto às outras despesas, escola, etc., o juiz divide. Se o pai ganha mais dinheiro, eventualmente coloca o pai para pagar a escola, pagar o plano de saúde, etc., e deixa a mãe apenas com as despesas cotidianas. Claro que se tiver uma situação de a mãe não ganhar nada, não tem rendimento algum, aí tudo bem. Excepcionalmente, veja, a regra geral na guarda compartilhada é que os alimentos sejam in natura. Mas excepcionalmente é possível fixação de alimentos, sim, alimentos pecuniários, pensão alimentícia em guarda compartilhada. Quando? Basicamente em duas situações. É possível fixação de alimentos em guarda compartilhada em duas situações. Primeira, no caso de recusa de um dos genitores em exercer diretamente os seus deveres patrimoniais de pai ou de mãe. Então o pai diz, eu não quero ir na escola pagar boleto bancário, coisa nenhuma. Eu não quero perder a minha tarde cuidando de coisas do filho, eu tenho mais o que fazer. Eu não quero ficar perdendo uma manhã minha para ir lá no judô do filho para poder resolver contrato. Eu não quero perder tempo com o filho, eu tenho mais o que fazer. Esse tipo de pai irresponsável, tudo bem. Não dá para obrigá-lo, mano militar, a fazer alguma coisa. Numa situação dessa, esse pai vai ter que pagar pensão alimentícia para o filho, para quê? Para que a mãe, então, use aquele dinheiro para custear as despesas do filho. Tudo bem. Agora, a segunda hipótese de cabimento de pensão alimentícia é quando houver inaptidão financeira de um dos cônjuges. Se a mãe, por exemplo, não tem rendimento algum, ela não consegue nem pagar a alimentação do filho no período de convívio que está com o filho, aí já é uma situação em que o pai pode ser obrigado a pagar a pensão alimentícia. Mas cuidado!
Não vai ser pago, não pode ser, o pai não pode ser obrigado a pagar uma pensão alimentícia para cobrir todas as despesas do filho. Não, de jeito nenhum. O pai deve ser condenado a pagar pensão alimentícia apenas naquilo que é necessário para o custeio das despesas do filho durante o período de convívio com a mãe. É só a despesa para a alimentação do filho e da cota que o filho tem que pagar no aluguel do imóvel e nos outros serviços da casa. Em tese, o pai não pode ser obrigado a pagar, a dar todo o dinheiro de todas as despesas do filho, da escola e tudo, como pensão alimentícia para a mãe. Não está correto isso. O correto é que esse pai pague diretamente, in natura, preste esses serviços. Claro que se o pai eventualmente mostrar negligência, não se recusar a fazer ou não faz de forma adequada os contratos, não paga a escola, tudo mais, aí é uma situação que dá para você tentar mudar para a pensão alimentícia. Mas a realidade é que a regra geral na guarda compartilhada é que os alimentos sejam in natura. A jurisprudência majoritária não tem seguido assim, tá? A jurisprudência majoritária tem transformado a guarda compartilhada em uma guarda unilateral, disfarçada de guarda compartilhada. Meus queridos, o pai e a mãe participarem diretamente dos compromissos patrimoniais do filho, isso é fundamental para manter proximidade afetiva com o filho. Fundamental. Um pai que perde tempo à tarde para ir cuidar de coisas do filho, isso dá prazer. Ele fala, pô, estou cuidando do meu filho. Isso aproxima o pai do filho. É essencial. Faz bem, é salutar. A jurisprudência tem causado e tem sido uma fábrica de semi-órfãos. Eu mostro isso nesse artigo que está para ser publicado. De adultos que foram entrevistados por psicólogos, dizendo, olha, eu tenho um buraco em mim, porque eu não pude ter convívio com meu pai só podia me visitar periodicamente, aos domingos, meu pai não participava da minha vida, eu não tenho intimidade com ele, a gente gera uma alienação parental com esse regime da guarda unilateral que de forma rebelde tem sido aplicada, quando o legislador foi textual em dizer que a guarda tinha que ser compartilhada, não mais unilateral. Enfim, esse é um debate que ainda está na pista e no ringue para discussão, tá? Uma outra questão polêmica que eu queria falar com vocês, pelo que vi aqui ninguém comentou nada sobre isso, falo então de uma outra questão polêmica importante. É o seguinte, posso pedir, veja bem, posso pedir o reembolso daquilo que eu paguei a título de pensão alimentícia? Posso ou não posso? Você dirá, não. Por quê? Os alimentos são irrepetíveis. Entendimento doutrinário e jurisprudencial pacificado. Os alimentos são irrepetíveis. Onde está no texto legal que os alimentos são irrepetíveis? Não, isso não está previsto textualmente na lei. Isso é entendimento pacífico. E não só no direito de família, também no direito administrativo. A súmula do TCU e entendimento do STJ pacificado, que até o recebimento de verbas salariais de natureza alimentar, por terem natureza alimentares, elas não têm que ser restituídas se foram recebidas de boa fé. Então, a irrepetibilidade dos alimentos decorre da natureza alimentar dos alimentos. Tudo bem. Só que, no primeiro momento eu perguntei se eu posso pedir de volta o que eu paguei a título de alimentos para o alimentado. Tudo bem, no primeiro momento ele disse que não. Mas suponha que eu esteja a falar de uma situação em que eu paguei pensão alimentícia para uma criança que posteriormente, após exames, foi identificado que ela não era minha filha. E depois eu descubro que o pai dessa criança era o Neymar. Suponha então que uma mulher ficou grávida, ela entrou com a ação de alimentos gravídicos contra mim, eu fui condenado a pagar pensão alimentícia para o filho, como alimentos de natureza cautelar, alimentos fixados com base na lei dos alimentos gravídicos, e fui condenado a pagar
alimentos gravídicos para essa mãe em favor da criança. Quando a criança nasce, a gente faz o exame de DNA e pronto, é identificado que eu não sou o pai. O pai, na verdade, é o Neymar. Bem, a minha pergunta é, suponha que eu tenha pago 20 mil reais de pensão alimentícia, 30 mil reais de pensão alimentícia durante a gravidez, até descobrir que o pai verdadeiro era o Neymar. Pergunto, posso pedir o reembolso? Não estou pedindo repetição de débito, não estou pedindo nada contra o filho, não estou querendo que o filho me devolva o dinheiro. Não é contra o filho. Não é repetição de débito, não é restituição do dinheiro, é reembolso. Posso pedir o reembolso contra o verdadeiro pai? Posso chegar ao Neymar e dizer, Neymar, eu gastei 30 mil reais com teu filho, você que tinha que ter gasto, Neymar. Pode me reembolsar. Posso cobrar do verdadeiro pai ou do verdadeiro obrigado o reembolso dos alimentos que eu paguei indevidamente? Entendo que sim, não há precedentes discutindo isso no STJ e, portanto, é um tema ainda em aberto. Eu tenho um artigo intitulado Questões Polêmicas sobre Irrepetibilidade de Alimentos. Se você colocar no Google, você acha. Esse artigo também está disponível no site do professor Flávio Tartucci, flaviotartucci.adv.br, tem um link chamado Artigo de Convidados. Você vai achar esse artigo lá, se você quiser, vale a pena porque eu trato de várias e várias questões polêmicas lá. Mas essa questão especificamente do reembolso qualificado, eu entendo que é plenamente cabível, porque não tem proibição legal. A irrepetibilidade não tem previsão legal, não tem previsão, não está textualmente na lei. É uma construção doutrinária para proteger o alimentado. Para o alimentado não ficar endividado para ter que devolver o dinheiro. E aqui, nessa situação, não estou atacando o alimentado. Eu não estou pedindo dinheiro de volta do alimentado. Nessa situação, eu estou indo contra o verdadeiro pai, que se enriqueceu sem justa causa. Porque eu custeei o filho dele. Ele que tinha que ter pago as despesas do filho. Ele que tinha que ter pago alimentos gravídicos. E eu paguei. Entendo que é plenamente possível, inclusive com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa, é possível esse reembolso contra o verdadeiro pai. Só que esse reembolso tem que ser o que eu chamo de reembolso qualificado. Por quê? Porque eu tenho que verificar também a necessidade e a possibilidade do pai. É que nessa situação que eu mencionei, o Neymar sendo o verdadeiro pai, tudo bem. Neymar é milionário. Neymar tem dinheiro sobrando. Então, eu poderia sim, sem nenhum problema, pedir um reembolso contra o Neymar, porque o que eu paguei é uma gorjeta que o Neymar dá no restaurante. Agora, se o pai fosse uma pessoa mais humilde, que ganha R$ 1.500 e tal, e suponha que eu gastei lá 30 mil reais de pensão alimentícia, faz sentido eu endividar esse pai a reembolsar o dinheiro para mim, além das suas possibilidades? Entendo que não. Até porque se esse pai tivesse sido acionado para pagar os alimentos, ele não teria pago os alimentos de 30 mil reais no somatório total. Ele teria pago o valor de acordo com a possibilidade dele. E por isso entendo que o reembolso deve ser feito levando em conta a possibilidade daquele pai. É um tema em aberto também. O objetivo dessa live era tratar de questões polêmicas, não era de tratar de questões pacíficas. É para tacar nitroglicerina na fogueira das discussões jurídicas para você ter outros horizontes e outras discussões. Falo, a propósito, de uma outra questão interessantíssima. Uma mulher que ficou grávida e não entrou com a ação de alimentos gravídicos contra o suposto pai. Não pediu alimentos gravídicos. Ela mesma, sozinha, custeou a gravidez. E você sabe que gravidez gera gastos. Gastos médicos, gastos com enxoval, gastos com o parto. Um parto custa 15 mil reais, 20 mil reais. Um parto. Em hospitais privados, até mais. Ela gastou dinheiro durante a gravidez.
sozinha. E depois que a criança nasce, é ajuizado uma ação de reconhecimento de paternidade e é descoberto quem é o verdadeiro pai e pede pensão alimentícia. Beleza. A pergunta é, essa mãe que gastou muito dinheiro durante a gravidez, por conta da gravidez, pode pedir o reembolso, ainda que parcial, do verdadeiro pai? É possível pedir uma indenização pelas despesas havidas durante a gravidez? Nesse artigo, questões polêmicas sobre repetibilidade de alimentos, que está lá disponível na internet, no site do professor Flávio Tartucci, nesse artigo que eu escrevi, eu defendo que sim, e cito inclusive o professor Conrado Paulino, também uma grande autoridade de direito de família, como o professor Flávio Tartucci e outros. E defende o cabimento também dessa indenização. Houve até precedente do TJ do Rio Grande do Sul, que já admitiu também isso, e eu entendo também que é plenamente possível esse reembolso. Mas veja bem, esse reembolso tem que ser feito, essa indenização tem que ser paga de acordo com o binômio necessidade e possibilidade do pai. Eu pelo menos entendo assim. Porque também você pode estar falando de uma madame que gastou 500 mil reais durante a gravidez, porque ela tem muito dinheiro, ela foi para o spa na Suíça para poder relaxar, depois pagou o médico mais caro do Brasil, gastou mais 300 mil com o parto, aí foi descobrir o pai era um homem do cotidiano, que ganhava R$ 1.500 por mês. Como é que o cara vai pagar metade dessas despesas? Não tem jeito, né? Aí, nesse caso, tem que ser de acordo com o padrão social dele. Qual seria os gastos de gravidez de uma mulher na condição social dele? Seria mais ou menos isso. Ele teria que ajudar nesse custeio. E, claro, né, ele não tem que reembolsar tudo, ele tem que reembolsar a parte que lhe cabe nesse latifúndio, como diria Chico Buarque. Tudo bem? Meus amigos, aprofundamos bastante nessas questões práticas. Há uma última que corre nos corredores do direito de família, que é a discussão sobre o cabimento de ação de exigir contas, a antiga ação de prestação de contas, contra a mãe, em relação aos alimentos que foram pagos para o filho. É cabível ou não? Suponha que um pai pague a título de pensão alimentícia 15 mil reais para o filho. A mãe administra esse dinheiro. E o pai fica olhando. O filho não está matriculado na escola mais cara da cidade. Está na escola pública. Aí ele vai ver o filho, vê que o filho não está lá com iPad, aí o filho um dia reclama, pô pai, me dá um iPad. Aí o pai fala, pô, eu dou 15 mil reais para você de pensão alimentícia, sua mãe administra, sua mãe não compra um iPad para você. Aí ele vai e começa a questionar, o que você está fazendo com o dinheiro? Aí a mãe tá lá com o sapato da Labutan, acho que é Labutan, né, o nome, tá lá viajando direto e tal, e deixa o filho com a avó, viajando para Paris. Aí o pai fala, pô, peraí, essa mulher está utilizando a pensão alimentícia em favor dela mesma, não em favor do filho. Poderia esse pai entrar com uma ação de exigir contas para que a mãe preste contas e diga o que está fazendo com o dinheiro, se ela está deixando as sobras do dinheiro numa aplicação financeira? Até pode ser que a mãe esteja economizando para fazer uma poupança bem gorda para o filho quando ficar maior, talvez. Bem, o entendimento majoritário era que não era cabível. O STJ, porém, foi uma das turmas do STJ. Para mim, com total razão, passou a admitir a ação de exigir contas, com algumas particularidades. Basicamente, foi admitida a ação de exigir contas, mas houve duas diretrizes importantes nessa ação. A primeira é, essa ação não vai gerar direito de crédito. O pai não vai poder pedir o reembolso contra a mãe, porque os alimentos são irrepetíveis, não daria para você poder também obrigar a mãe a reembolsar aquilo que ela não conseguir comprovar que foi gasto em favor do filho. No máximo, essa ação de exigir contas vai gerar uma outra consequência, que é a possibilidade de o pai depois entrar com uma ação para
mudar a forma de prestação de alimentos. Eventualmente, ele começar a prestar in natura, ele mesmo pagar as coisas do filho, reduzir o valor da pensão alimentícia e ele mesmo custear. E segunda diretriz é que essa prestação de contas não precisa ser tão rigorosa assim. O professor Flávio Tartucci, com a autoridade que lhe é peculiar como um dos maiores civilistas brasileiros dessa geração, junto com outros grandes também, ele, de uma forma extremamente sensível, tratando da matéria, chega a dizer que, nesses casos, a gente não pode ter um rigor cartesiano de exigir, de cobrar até centavos. A gente tem que ter uma certa flexibilidade nessa prestação de contas. Porque não dá para a mãe ficar guardando o recibo até do Danoninho que ela comprou para o filho, né? Agora, numa pensão alta de 15 mil reais, no mínimo, a mãe teria que comprovar que paga uma escola cara, compra produtos caros para o filho, coloca numa academia cara e tudo mais. Se a mãe não consegue comprovar nem o mínimo, nem dentro de uma razoabilidade que ela está gastando com o filho, e portanto ela está gastando consigo mesmo o dinheiro, numa situação dessa é plenamente cabível a ação de contas, e a consequência prática é que o pai pode pedir, eventualmente, uma redução dos alimentos ou uma mudança na forma de prestação desses alimentos. É um tema extremamente polêmico, eu concordo plenamente com isso. Aliás, acho que o dever de prestar conta deveria ser mensal. O STJ admitiu isso com base no dever de fiscalização que o pai tem sobre a mãe. Artigo 1583, parágrafo 5º. Então, como o pai tem esse dever de fiscalizar o outro genitor no seu exercício da guarda, é possível que ele, nessa fiscalização, peça contas. Tudo bem? Meus amigos, aprofundamos bastante e com isso acho que a gente pode encerrar. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí. Espero que tenham gostado aí dos debates. Deixa eu ver se teve alguma questão aí que a gente pode tratar. A Analice falou se a live vai ficar online. Vai ficar disponível aqui no perfil da Escola do MP, tá? Então, depois vai estar aí no IGTV quando a gente terminar. Eu também estou gravando, vai ficar também no meu canal do YouTube, tá bom? Quem quiser depois pode. Aí ela fala, entre irmãos, como entrei após o início, que houve de corte. Me desculpe, tá? Mas já foi resolvido, né? Esse problema também. Prosseguindo aqui, acho que é a Gabi, né? Perguntou, professor, quem recebe pensão alimentícia pela Marinha do Brasil tem que declarar isenção de imposto de renda, mesmo que ela não tenha comprovante de renda? Isso aí é questão de direito administrativo, tá? Isso aí é pensão por morte previdenciária de militar, que inclusive não é nem a lei geral de servidor público, é uma lei bem específica que trata dos servidores públicos militares. Então, não dá para eu responder porque foge a minha alçada, né? Direito administrativo, o tema. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Não, acho que foi só basicamente isso, né? Fico feliz aí que gostaram aí. Quanto ao curso, realmente é um tema muito amplo, dá para a gente falar de muito mais coisas, mas na própria escola do MP, quem faz aí a pós-graduação sabe que a gente aprofunda muito nos debates. Então, você tem aula com vários professores de excelente calibre, vamos dizer assim, e, portanto, esses debates e outros você acaba também travando durante esses temas. Mas acompanhe as lives aí que a Escola do MP está promovendo, porque tem muitos assuntos interessantíssimos que têm sido realizados. Então, deixo o meu abraço aí, um beijão para minha querida Leilinha, minha esposa, que está aí também, a razão da minha inspiração e do meu viver, ela que Deus me deu para alegrar tudo, né? Ivan, um abração para você também, Sandra aí, enfim, um abraço então, meus amigos e minhas amigas, espero que tenham gostado e qualquer coisa, me sigam lá no Instagram também, @Prof. Carlos Elias, e siga o meu canal também
no YouTube. Inclusive, eu estou dando aula, eu dou aula na UNB, na graduação da UNB, e eu tenho disponibilizado todas as aulas que eu tenho ministrado de direito das sucessões lá no meu canal do YouTube. Só que é uma aula para graduação, então tem debates, é diferente de uma aula de pós-graduação. Pós-graduação a gente tem uma abordagem um pouco mais prática, né? Então quem quiser também acompanhar, fiquem bem à vontade, tá? E, enfim, o processo seletivo aí da escola também está aberto. Quem quiser fazer a pós-graduação da escola do MP é uma das mais nobres e respeitadas que a gente tem, então é uma excelente oportunidade também, tá? Meus amigos, um forte abraço então para vocês e até mais.